A palavrinha que eu vou ler para nós está em Jó 42, eu vou ler o 5. Eu te conheci só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Algumas versões falam, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu amo essa palavra de Jó. Essa palavra de Jó, Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu sei assim que nós não podemos jamais comparar o sofrimento de Jó com a nossa vida. Porque a história de Jó, saber que ele perdeu, eu falo assim, a dor maior ele sentiu, que é os filhos dele. Os filhos dele morrerem. Aí depois a questão de perder tudo, os bens materiais. Só que, como aqui no começo da Bíblia fala que Jó era um homem, vou ler aqui, que eu amo essa palavra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então mostra que Jó tinha uma vida com Deus, que Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Mas aqui mais para frente, fala no Jó 42:5 que eu li, ele falou, eu não te conhecia, eu ouvia, eu só te conheci de ouvir falar. E muitas vezes nós também não conhecemos Deus, nós só conhecemos de ouvir falar. Mas como nós vamos falar de um Deus, da providência, se nós nunca precisou da providência dele? No outro áudio eu falei sobre meu testemunho, um pouquinho do meu testemunho, da providência de Deus, do amor, do zelo de Deus na minha vida. Aí vi como que nós não vamos conhecer o Deus que cura, se nós nunca precisou dessa cura. Como nós vamos precisar do Deus do amor, se nós nunca precisou do amor de ninguém. Porque muitas vezes a gente vai para um caminho que a gente chega, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como continuar ali. Aí Deus manda um filho dele em amor, cuidar de nós, tratar a gente bem. Às vezes dá um prato de comida, muitas vezes. Eu, quando estava no deserto, há 7 anos, Deus usou uma vizinha para me abençoar muitas vezes. Me abençoar tanto com roupa como com alimento. Usou muitas pessoas da igreja, de eu orar e pedir para Deus, Senhor, criou uma bolsa para mim para a igreja, levar minha Bíblia, que eu não tinha. Aí cheguei na igreja, a irmã me entrega uma bolsa. Aí pedi para Deus, eu queria um escarpão vermelho. E eu cheguei, fui visitar minha sobrinha em outro estado, cheguei lá, ela me deu 2 sapatos vermelhos. E eu vejo então esse zelo, esse amor de Deus na nossa vida. Esse amor, como que eu vou falar hoje para vocês de um Deus que eu não conheço? Mas hoje eu posso falar que eu conheço esse Deus, porque foi necessário. Por isso que eu falo, quando a gente está no deserto, é tão difícil que a gente nunca pode acreditar que se a outra pessoa falar, a gente acha que a pessoa está falando coisa, não é verdade que ela está falando. Como que uma pessoa que está sofrendo, que passou ali pela casa do olheiro, sendo amassado, moído, amassado mesmo, que é muito dolorido. O deserto é dolorido. Falar para vocês que é maravilhoso é mentira, é muito dolorido. Eu creio que alguns de vocês estão passando o deserto aqui. Se Deus me leva a falar muito sobre isso, é porque eu vivi e Deus me tirou desse deserto. Fiquei 7 anos no deserto e esse deserto para mim foi de muita aprendizagem a Deus, muita experiência. Eu falo que eu vou escrever um livro, porque vai dar um livro com muitas folhas, de todos os testemunhos, de todas as experiências que eu vivi com Deus, desse amor tão lindo do Pai. E como que eu falei assim, se eu antes de eu conhecer, antes de eu ir para o deserto, eu poderia falar que eu conhecia Deus, de eu ouvir falar. Mas hoje eu conheço esse Deus que eu hoje, como falei para vocês, eu não pensei que um dia eu ia falar isso quando eu estava no deserto. Como foi bom eu ter passado pelo deserto. Hoje eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus pelo tempo que eu passei no deserto. Como que eu teria um coração grato a Deus se eu não tivesse passado, não tinha um dinheirinho para comprar um pão? Como que eu vou conhecer esse Deus que dá providência se Ele usou a pessoa para me abençoar? Mas Deus, Ele é muito misericordioso. E hoje eu falo assim, toda alegria com a autoridade do céu que o Senhor me deu, porque quando a gente vence, qual área a gente está passando? Hoje na enfermidade, ou seja,
com o esposo, eu converso com muitas irmãs que oram pelo esposo ir para a presença do Senhor, oro para Deus, né, resgatar aquele filho que não conhece Jesus. Algumas irmãs que eu converso que estão buscando, orando pelos pais que não conhecem Jesus, orando irmão que ora pelas esposas, que tem também. Eu converso mais com irmã e eu tenho mais contato com as irmãs. Então, assim, eu sempre falo, não desista de orar, não desista de... Por mais que hoje está passando pelo deserto, hoje está muito dolorido, está doendo muito, acredite que lá, quando você chegar lá onde Deus vai levar você, você vai começar a agradecer a Deus pelo deserto, porque é uma experiência incrível. É uma experiência assim que se a gente não passasse pelo deserto, a gente não saberia, não estaria hoje, eu não estaria aqui se eu não passasse pelo deserto, falando desse amor, falando das experiências genuínas, lindas que eu tive com Deus. Eu sou muito grata a Deus pelo deserto que eu passei. Deus, quando eu passei pelo processo, foi muito dolorido, mas Deus falou que Ele me levaria a viver as promessas dEle. Hoje, para a glória de Deus, estou vivendo as promessas dEle. Tem promessa ainda a ser cumprida no tempo do Senhor. Enquanto isso, vamos adorando, agradecendo o Senhor. Eu não sei qual deserto está passando hoje. Se é um deserto na vida financeira, na saúde, está orando pela saúde de alguém, para Deus curar, ou se é uma restauração, ou se é uma busca que está buscando pela libertação, pela cura do seu filho, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, não importa qual a oração hoje, qual deserto está passando hoje. Creia que quando você sair do deserto e viver o que Deus tem na tua vida, você vai olhar para trás e falar, como foi bom, Senhor, porque foi necessário que hoje eu conheço o Senhor. Como Jó falou, hoje meus olhos te veem, hoje eu te conheço, antes de te conhecer, eu te ouvir falar. Então vamos continuar orando e crendo no Deus que está também no processo. E você vai viver tudo que o Papai do Céu já preparou para a tua vida, em nome de Jesus.